Diego. Eu não sei em que lugar do país você está ou em que lugar do mundo você está, mas para nós aqui é 18 horas e 55 minutos. Está aí um dos primeiros vídeos que a gente está fazendo nessa nova forma da gente poder se comunicar com você. Deixa eu ver aqui, 18h55, dia 30 de janeiro de 2018. Nesse ano apostólico, eu quero estar falando sobre maturidade espiritual. E eu peguei um texto da Bíblia, inclusive eu vou pregar esse texto hoje à noite, né, numa igreja que eu vou estar ministrando. E eu vou aproveitar tudo isso daí, né, que eu vou estar pregando hoje à noite, eu já vou trazer uma introdução para você. O texto está em 1 Crônicas, né, 1 Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 1. Diz assim: Davi tomou conselho com os chefes de militares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: se achais bem, e isso parece inspirado pelo Senhor nosso Deus, enviemos sem demora mensageiros aos nossos irmãos de todas as regiões de Israel, aos sacerdotes e levitas que vivem nas cidades, para que venham juntar-se a nós. Trasladaremos para a nossa morada a arca do nosso Deus, pois não cuidamos dela nos tempos de Saul. Muito bom. Então, o que eu quero conversar a respeito de maturidade? Davi era um homem ungido de Deus. Saul já havia provado isso na perseguição íngreme que foi feita sobre a vida dele. Não existe ungido de Deus, não existe grande homem de Deus que não sofra perseguição. O próprio Cristo já tinha dito isso para nós, quando ele disse assim, que no mundo, nós, homens de Deus, luz do mundo, sal da terra, sofreríamos perseguições, aflições e todo tipo de calúnias que pudessem existir. Alguns de nós até passaremos pela morte como mártires se resolvêssemos pregar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que hoje em dia está meio raro por aí. Mas, vamos lá. Nesse tempo aqui, a gente viu que nos tempos de Saul, o cuidado com a presença de Deus, a Arca da Aliança, não foi aquele que Deus esperava. E por isso Deus permitiu que a arca se evadisse de Israel, fosse embora de Israel, e junto com a arca, a glória de Deus e a presença de Deus também estavam saindo. E todos nós percebemos quando a presença de Deus se afasta de nós, pelo menos é assim que a Bíblia diz que deveria ser. Alguns acham que essa presença nunca se vai, e por isso também fazem até questão de não perceber que ela se foi. Davi era uma pessoa muito sensível ao Espírito, e assim ele conclamou o povo para que se juntasse a ele, porque eles iam trasladar a arca de volta. Mas qual foi o erro, como se eu pudesse dizer, sem maturidade de Davi? Nesse traslado de volta, Davi prepara um carro novo, Davi põe bois abençoados, fortes, para poder trazer essa arca. Era uma joia muito preciosa e pesadíssima, madeira de acácia forrada por dentro com ouro, varões de ouro, argolas de ouro, aqueles querubins maravilhosos em cima. E isso pesava demais, precisava de 4 homens muito fortes para poder fazer esse transporte, cerca aí entre 200 e 250 quilos mais ou menos. Então, esses bois eles iriam trazer, né, essa arca de volta, e essa arca que estaria voltando para Israel traria uma promessa da presença de Deus vir de novo para Israel. Aonde é que nós estamos aqui presos com a falta da maturidade? A única coisa que Davi errou foi não seguir aquilo que Deus havia ordenado para o transporte das coisas de Deus, para pessoas especiais que deveriam tocar nas coisas de Deus e estivessem autorizados a tocar nas coisas de Deus. Essas pessoas elas não poderiam estar em contato com o mundo, essas pessoas elas não poderiam ter uma vida secular, essas pessoas elas não poderiam de forma nenhuma ter o mesmo tipo de interveniência do pecado que o povo tinha. Essas pessoas eram pessoas santificadas, eram pessoas preparadas, e Davi ele não atinou para isso. Davi simplesmente fez um carro novo porque achou que Deus mereceria carro novo, assim como alguns acham que Deus merece igrejas grandes, igrejas lindas, igrejas bonitas, igrejas novas, e por isso fazem atrocidades em nome de Deus para que essa beleza toda possa satisfazer aos olhos daqueles que dizem que Deus merece o melhor. Deus não merece o melhor, Deus merece aquilo que Ele disse que Ele merece. Deus merece aquilo que Ele estipulou na sua palavra que Ele merece. E o que foi que nós hoje vamos falar aqui que causou esse impacto tão negativo com a morte de um homem?
porque esse homem que não estava preparado tentou, num dos momentos de um tropeço de um boi, a arca deu uma deslizada em cima do carro e esse cara foi tentar segurar a arca e Deus, a Bíblia diz, Deus o varou no meio com raio, Deus furou esse homem no meio, o nome dele era Uzá. E ali, e essa região até ficou chamada como Perez Uzá, onde houve o rompimento de um homem chamado Uzá. Então, essa arca, ela não foi para Israel. Essa arca acabou por uma tristeza de Davi, dizendo que a arca não deveria voltar, por essa inconsequência de Davi. Essa arca foi para a casa de Obed-Edom, e Obed-Edom foi abençoado juntamente com sua família durante 3 meses. Quando Davi ficou sabendo que a família de Obed-Edom estava abençoada, aí da forma correta, conforme dizem as Escrituras e a ordenança de Deus, então Davi manda buscar a arca, e a arca chega então a Israel, e Israel recebe novamente esta glória, e a presença de Deus retorna a Israel. Mas a inconsequência qual foi? Tentar aconselhar-se com o capitão e os capitães do exército, tentar aconselhar com os seus chefes, tentar aconselhar com os homens que estavam na frente da batalha, quando Deus, ele não envia conselheiro que ele não ordenou. Então, a principal coisa que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos tomando conselho com quem não tem a ordenança de Deus para aconselhar. E isso pode causar em nossas vidas grandes confusões. Pode destruir a minha vida e a sua por causa da imaturidade. Imaturidade de nós estarmos indo buscar conselhos onde nós não devemos buscar conselho, onde nós não devemos nos firmar, onde não devemos contar para as pessoas o que estamos passando. E justamente por isso Uzá veio a falecer. Essa arca, ela foi totalmente desviada do seu propósito, porque a glória de Deus ela não é dirigida por vontade humana. A glória de Deus ela não pode ser dirigida por animais novos e carros novos. Deus não está preso nisso, Deus está preso na sua ordenança. Eu quero terminar esse vídeo agora falando com você a respeito disso. E quero dizer a você que você deve sim firmar-se na palavra de Deus, você deve sim buscar de Deus a ordenança, você deve sim conversar com pessoas que estejam debaixo dessa ordenança, levando esta palavra verdadeira a você, e seja ela salgada ou doce, seja ela dolorida ou seja ela de alegria, não importa aquilo que vai acontecer, o que importa é que ninguém venha a perecer, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém venha a perecer. Uzá pereceu. Então não adianta nós buscarmos para nós a glória de Deus enquanto outras pessoas estão perecendo por causa desta vontade inconsequente e com falta de maturidade de algumas pessoas que estão investidas de uma determinada unção, mas num determinado momento de suas vidas elas esquecem das ordenanças, esquecem de tudo aquilo que Deus já havia dito que iria fazer. Então, em nome de Jesus, eu fico com você nessa tarde, terminando esse vídeo e fazendo com você uma pequena oração. Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar nessa tarde e quero te pedir que tu venhas abençoar, Senhor, a cada um daqueles que estão vendo este vídeo, dando-lhes maturidade. Que esse ano seja um ano de crescimento maduro sobre a vida dos filhos e filhas de Deus. Que nós venhamos, Senhor, a não sermos inconsequentes nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas que nós venhamos, Senhor, a glorificar o Teu nome em tudo aquilo que dizemos, fazemos e pensamos. Abençoe-nos, é o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, que reina, vive para todo sempre, e nós oramos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até mais, a paz.